Olá, está começando o 154º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e também pela Sotes Telecom. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Olá, Marcos! Olá, pessoal! Tá pronta pra gente dar um pulo no Carnavaiá de Ulianópolis? Olha, nossa, engraçado que quando eu te mandei essa notícia, o pessoal começou a mandar aqui pra mim, mas viralizou em tudo quanto é lugar esse vídeo, porque realmente é bem impressionante. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, né, foi feito um comercial da prefeitura de Ulianópolis, que fica no Pará, né, totalmente gerada por IA. Né, e a espontaneidade dos atores, assim, é uma coisa muito impressionante. E logo em seguida, não sei se você chegou a ver nas redes, Marcos, mas começou a viralizar uma série de vídeos também de história antiga ou de trechos bíblicos. Ah, sim! Um melhor que o outro. O meu favorito é o das pirâmides, cara. Não tem nem o que falar, né? Tá lá as pirâmides no fundo, um cenário de obra, de construção, e os caras, pô, e o pessoal aí falando que foram os ETs que fizeram as pirâmides, a gente ralando, que aí aparecem uns ETzinhos no fundo lá. Não mostra, não mostra! Ah, bom! A Arca de Noé. Nossa, teve vários. Eu vi o do Moisés abrindo o mar no Egito, que o cara falou assim, maluco, tu não acredita? Moisés abriu o mar no grito. Eu me diverti com abrir o mar no grito, é muito bom. Então, ficou realmente muito impressionante, né? E os desavisados, claro, é uma encenação num trecho bíblico, mas muita gente vai acreditar que são atores representando, porque é o que realmente parece. No máximo, você coloca ali uma tela azul no fundo, ali um chroma key, sei lá, um efeito especial, mas parece que são atores. Isso é graças ao Veo 3, o modelo que o Google lançou recentemente. Assim, esse da prefeitura de Ulianópolis, eu procurando problemas, precisei assistir umas 3 vezes para achar uma outra coisinha. E olha que eu tô muito ligado no que tá rolando e tal. Se você olha, né, assim, de mau humor, você fala, a movimentação tá estranha, não sei, mas tem uma outra coisa, por exemplo, a hora que chega uma mulher que tá quase pelada lá, que tá falando sei lá do que ela tá falando. Ela bota uma perna meio pra cima, assim, aí a perna dela tá com textura de perna, aí daqui a pouco ela tá com uma meia calça meio, como é que chama, arrastão? Fishnet, não sei. Tem essas coisinhas, assim, né? Tem uma mesma mulher que tá no começo e no fim do vídeo. O bordado, né, as estampas da roupa dela mudam um pouquinho de posição, mas só isso. O que me chamou muito a atenção é que a voz, a dublagem, eu não sei se a dublagem também é feita com direto no VO3, porque isso está muito bom. Não tá aquela fala artificial em português, especialmente, que geralmente acontece com esses modelos de texto para voz, né? Então eu acho que em português esse é o vídeo com o melhor acabamento que eu já vi até hoje. E ele inteiro, que às vezes você pega esses vídeos de colagem de vários videozinhos gerados, né, com essas IAs, tem um que é melhorzinho que o outro, né? Mas esse, em português, é de longe o melhor que eu já vi, o que só reforça aquela dica. Mostra pra mamãe, pro papai, pra vovó, fala, tá nesse nível. Então, a hora que chegar qualquer coisa que fale sobre dinheiro, não acredita, vem me perguntar. Se for eu falando, desliga, fecha o vídeo, me liga. Porque isso chegou no nível de ser imperceptível, ou quase imperceptível em relação à realidade. Entendi. Mas percebam que não é o sobrinho do tio, da vizinha, tem um profissionalismo, só não é por parte de dramaturgia, esse tipo de coisa. Mas tem um trabalho de edição, de polimento, de refinamento, que são profissionais de vídeo muito bons que fizeram. Então, tenham isso em mente. Mas é um pouco assustador, né, Marcos? Aí a gente começa a pensar em eleição e guerra de narrativas e dá um medinho, dá um frio na barriga pensar em quem pode usar isso para fins lá não muito nobres, né? Sem dúvida alguma. Exatamente esse é o risco que a gente fala desde sempre. Sim. E agora tá batendo na porta, né? Então vale muito ficar ligado nisso. E mais do que nunca a gente avisa, eduquem seus familiares.
tá? Eles podem nem comentar, eles vão ver, vão acreditar, mas sempre que tem alguma coisa que chama muita atenção, que viraliza, é bom chamar o pai, a mãe ali, a avó de cantinho e falar, ó, isso aqui é assim, 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 sabe? Mesmo que eles não pareçam assim preocupados ou se empolguem, é sempre bom atualizar a família com relação a isso, né? Sim. Então tá na mão de vocês, ouvintes. Vocês que são mais safos com tecnologia, vocês que tem que tocar isso, viu? Agora, uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, né? Esse vídeo do Moisés, por exemplo, abrindo o mar e o cara falando, ih, chegaram os egípcios, nossa, e agora? Vamos sair correndo aqui. Eu consigo imaginar um curso, tudo bem, de história bíblica, né? Acho que esse tipo, é o Carioca da Bíblia, sei lá como é que é esse canal do TikTok. Eu acho que a pegada dele é um lance assim, né? Mas ensinar a história desse jeito pode ser mais eficiente. Não sei, né? Então dá pra usar como um recurso de com certeza, educativo, pedagógico, né? Exato. É verdade. São as maravilhas da tecnologia, né? Fazem milagres e coisas maravilhosas quando bem feitas, mas também pode causar um estrago muito grande quando mal feitas, né? Pensem nas possibilidades. Agora, sabe o que não causa estrago? Acessar prêmioibest.com. Opa! Ou então passar aqui na descrição do episódio para cair já com o link direto para você votar no Área de Trabalho, que está participando da pré-seleção dos podcasts que vão concorrer lá no fim do ano, mais para frente, né, no fim do ano, daqui a um tempo, ao Prêmio Best. Estamos por lá, como a gente vem brincando, esperança zero de entrar no top 20, mas vamos ver o quanto a gente consegue incomodar os outros podcasts, então vocês podem entrar lá, dá para votar todo dia. Essa é a penúltima chamada, a votação é até a semana que vem, pode escolher ter 3 podcasts por dia para você votar, e você pode votar no mesmo podcast todo dia, se você quiser. Então o link vai estar aqui no começo e no final da descrição para facilitar a vida, se vocês quiserem tirar 30 segundinhos do dia de vocês para votar na gente. Obrigado já para quem tem feito isso, tá mostrando pra gente que tá fazendo as votações, tá sendo legal acompanhar a empolgação de vocês com a nossa empolgação de estar participando lá. Legal, é isso aí, a gente quer incomodar os grandes e pelo menos subir alguns degraus na escadinha. Exatamente. Agora, Bia, agora que estão começando a aparecer alternativas de migração, especialmente do Pocket, você tá um pouco mais tranquila, talvez considerando migrar pro Instapaper, depois talvez da dica que o Lucas Henrique mandou pra gente. Pois é, olha só, eu achava que esse meio aí tava alternativo demais e as pessoas não davam mais bola para feeds e para ler mais tarde, né? Mas tá aí, o Lucas mandou a dica aí que o Instapaper tá oferecendo 3 meses de graça do Premium para quem está migrando. Então, eu já exportei os meus dados do Pocket, ainda não importei. Esse fim de semana eu quis dar uma descansada, fiz muita prova, trabalhei muito durante a semana, mas tá na minha listinha aqui de coisas para fazer essa semana, que é tentar importar tudo pro Instapaper. Eu tenho um pouco de preguiça, sabe, Marcos, porque é muita coisa, vai demorar, vai ser um processo longo. Mas tá aí, 3 meses de graça, quem vai dizer não, né? E eu também tô usando o Gemini Pro de graça, aí graças a uma promoção, o pessoal aí compartilhou uns links promocionais, e eu tô muito impressionada. Então, tô adorando experimentar coisas premium de graça. O problema é viciar, né? E você querer pagar pra sempre depois. Mas é basicamente assim, gente. Vocês acessam lá o site do Pocket, tá? Pocket é getpocket.com/export. É uma página exclusiva para você exportar os seus dados. Aí ele vai gerar um arquivão lá, um arquivão bem bagunçado, se eu não me engano, um CSV. E ele vem, na verdade, ele vem um zipado e o Windows extrai e ficam aí 2 arquivos no formato CSV, tá? Um é dos artigos propriamente ditos e outro é as anotações, né? Quem faz os highlights e tal. Aí você vai lá no aplicativo do Instapaper, tá? Na própria página da web, não no app, na verdade, vai na página da web, vai nas configurações, né? Onde tem o seu e-mail ali. E em seguida você vai mandar importar e manda importar do Pocket. Aí você vai selecionar aquele arquivo CSV que tem os artigos, né? E se você quiser as anotações também, você vai novamente e manda importar do Pocket selecionando a pasta Annotations, tá? E aí você vai selecionar o arquivo que estará no formato JSON. E quando solicitar a importação, né, você vai receber um e-mail do Instapaper agradecendo por migrar e etc, né, e vão te dar as condições ali
das promoções. E segundo o Lucas, tem 2 promoções, na verdade. Uma é 3 meses do Premium, né, de graça, tá? Que vai exigir um cartão de crédito, mas não vai cobrar nada, né? E tanto que você conclui ali o pagamento, você já cancela sem problema nenhum, tá? E a segunda promoção é um desconto de 25% off no plano anual, que tá na casa aí dos $45 ou em torno de R$257 no primeiro ano. Então tá aí, gente, tem motivos de sobra aí para experimentar de novo o Instapaper. Eu não sei se eu vou ter que criar uma conta nova do Instapaper ou se eu posso aproveitar a minha antiga, porque daí no caso não é uma migração, né, Marcos? Eu já sou usuária, em tese. Então eu tô pensando, será que para mim vai aparecer isso aqui? Então eu vou fazer isso essa semana e semana que vem eu canto aqui para vocês o Caminho das Pedras, tá bom? Boa. Se eu fizesse parte da equipe estratégica do Instapaper, eu falo assim, qualquer pessoa que chegar, passar perto, a gente oferece esses 3 meses de bônus, que é a melhor oportunidade da última década que tá chacoalhando esse mercado de você conquistar novos clientes. Então, acho verdade. que, assim, tem que ter suporte a qualquer tipo de imigração e você oferece de graça, porque 3 meses é o tempo suficiente para você fidelizar alguém que tá louco para fidelizar uma coisa rápido e substituir rápido, achar um lugar rápido e para falar, não vou trocar de novo, fico aqui mesmo. Uhum. Por isso que os streamings todos oferecem 3 meses, a maioria, né? Todos não, né? Sempre 3 meses é um bom prazo, né? 1 é muito pouco, 6 já é demais, então 3 é o cachinhos dourados ali da fidelização e criar o hábito, né? Sim. Agora, sobre o papo de NAS, que é aquela Network Attached Storage. São os drives que você coloca na sua rede só para armazenar coisa, tipo um mini servidor que geralmente é usado para multimídia especialmente. A gente falou sobre isso na semana passada, na retrasada, demos algumas dicas, e o Eric mandou um follow-up sobre isso, né? Sim, o Eric falou que começou com RPI 3B por causa do Coca. Aí ele foi escalando, mudou para um desktop com redundância de dados, programas self-hosting Docker, e surgiu a possibilidade de ter que mudar de país, né? Que no episódio que vocês falaram de mudança de carreira, eu estava rindo, porque mudar de país é pior ainda. Mas como é uma coisa que está entre esse ano e ano que vem, acabei de comprar um NAS que cabe no bolso. Olha só, ele aderiu ao servidorzinho caseiro portátil, né? Um bolso também não, uma mala, né? Um Nukebox G9 com 4 slots NVMe para ser tudo autocontido. Ousado, hein, o Eric? E além de ousado, já deu boas dicas. Eu também já vou deixar aqui na descrição os links para tudo isso que ele mandou. E essa é curiosa, um daqueles assuntos. A gente no ADT tem o assunto de teclado, por exemplo, que a gente, ou de mouse, esse tipo de coisa que dá para você se embrenhar e descobrir coisas incríveis que você não conhecia. A gente falou no episódio, virou 2, virou 3, virou um assunto clássico do ADT e talvez o NAS, Network Attached Storage, acabe virando um dos assuntos clássicos aqui da área de trabalho que mais gente não só tem, mas se interessa por isso do que eu teria imaginado originalmente, porque especialmente no Brasil acaba ou não sendo muito barato, ou não tendo muita opção, né? Bacana ver que o pessoal segue, tudo bem que o Eric tá fora, mas ainda assim segue mandando dicas e que faz parte mesmo aí do dia a dia, não é uma coisa tão específica e distante do dia a dia das pessoas. Né? E ainda morando fora ele tem acesso a mais coisas e tem tanta opção hoje que a gente fica perdido, né? Sim. Pelo menos eu fui dar uma busca geral aí nos AliExpress, no Google. Eu não sei nem por onde começar, tem tanta opção. Olha, toma um tempo, só essa fase de pesquisa, assim, toma um tempinho, viu? Eu acho que o melhor é você confiar nos amigos e nas comunidades aí, e ver o que o pessoal tá fazendo e tentar seguir um caminho parecido. Porque ficar pesquisando um por um, você vai meio que enlouquecer, né? Sem dúvida alguma. Agora, um outro assunto que esse é perene mesmo aqui do área de trabalho é sobre anotações, métodos e hábitos e preferências. E a Primansur mandou um follow-up a respeito disso, mas antes de falar do follow-up dela, eu vou agradecer a Sotes Telecom, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e que é uma operadora de voz e dados que oferece serviços e soluções, né, de telefonia para empresas e tem um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade para instalar os a mais de linhas telefônicas, né? Com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa a mais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de fiação, quebradeira, como está acontecendo no andar de cima, neste segundo que eu gravo aqui. Ela tem também uma série de ferramentas de gerenciamento, né, como por exemplo um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais e você também
tem a opção de se integrar com o Teams, né? Além de ter facilidade também para administrar os a mais e de ter acesso às métricas de ligações da equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Já uma outra coisa bacana é a seguinte, em várias regiões de São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra óptica para empresas. Então, para você que está atrás de qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos em serviços de voz, conversa com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Acesse o site deles que é sotes.com.br, sothis.com.br, ou vai no Facebook, vai no Instagram, procura por @SotesTelecom, comenta que você escuta o Área de Trabalho e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado à Sotes Telecom pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Muito obrigada à Sotes Telecom por continuar acreditando no nosso trabalho e ajudando nossos ouvintes e suas empresas a ficarem mais conectados e produtivos. Obrigado e vamos lá. Bia, a Primansur é do time caderninho, né? Mas por um bom motivo. Ela quer deixar o celular longe, ela deixa ele carregando longe da cama. Então, o que ela fez? Ela deixou um caderninho pequenininho na mesa de cabeceira para anotar coisas que ela lembrar antes de dormir ou mesmo durante o sono, às vezes acordando de manhã. Tá certíssima, tá? Porque quando ela acorda, aí ela pega o que ela anotou, vai lá, coloca no bloco de notas, no celular ou no computador e evita aquela luzona da tela do celular na cara dela no meio da noite e não vai atrapalhar o sono. Faz muito bem e eu recomendo. Eu fiz isso por muito tempo também, tá? Recomendo que vocês façam também. Eu tenho um bloco do lado da minha cama, eu tenho livros de papel, eu tenho um bloquinho de papel, caneta e uns post-its assim de notas adesivas. Então, tá morando lá, mora há anos do lado da minha cama também. E junto com o Kindle também. Então tem livro físico, tem Kindle, tem de tudo na minha cabeceira ali. Mas eu sei que muita gente acaba usando um wearable, alguma coisa, pelo menos só para usar o despertador. Aquele despertador calminho, né? Sem barulho, só o vibratório. Então eu sei que para esse tipo de gente aí que tem esses problemas com o celular, o caderno vai ajudar mais, porque faz você ficar longe de qualquer coisa digital antes de dormir. É a técnica do caderninho de anotação de recado do lado do telefone, como de telefone físico, né? Em cima da estantezinha onde ficava o telefone, é parecido, né? Me lembrou, tem aquele filme, acho que O Segredo dos Seus Olhos, que o Darim, né, o protagonista, ele tem lá um caderninho do lado da cama também, ele acorda, anota uma coisinha, depois não lembra que era o contexto, né? É mais ou menos isso ali, sem dar nenhum spoiler da história. Mas tem gente, né, sei lá, aqueles moleskines bem pequenininhos, de bolso mesmo, e eu não sei, na época de agência, né, tinha muita gente de comunicação, fazia muita reunião, sempre tinha alguém, né, tirava um caderninho do bolso, abria ali, folhava um pouquinho, anotava 3, 4 palavrinhas, fechava, guardava de novo, só pra não esquecer e preferia isso ao invés de fazer no telefone, que era interessante, né. Então tem vários jeitos, pra ideias, né, como eu falei semana passada, ainda tô mandando mensagem pra mim mesmo, mas o caderninho que fica aqui do meu lado é para anotações rápidas de lembretes que eu não vou abrir lembretes, vai lá, arquivo novo, digita, tem uma coisa errada digitada. Não, já anotei aqui com 3 palavras como os incas faziam e já está resolvido do mesmo jeito. Estou adotando cada vez mais isso. Eu tenho um caderninho pequenininho. Quando eu não levo o tablet comigo, levo uma bolsa pequenininha. Apesar do meu smartphone ter caneta e bloco de notas, em algumas situações é um pouco desagradável tomar notas no celular. Tem gente que acha que é meio falta de educação, não sabe o que é um smartphone com caneta, um Galaxy Note, enfim. Ela pensa que está conversando com outra pessoa ao invés de dar atenção para ela. Então, pessoal mais velho, um pessoal que é mais old school, assim, com tecnologia. Eu tenho o caderninho de papel, levo junto, então em algumas situações para ficar mais elegante e uma forma de ser educado também com a pessoa, eu anoto no caderninho de papel também. Então, tá aí. São abordagens e abordagens, tudo é contexto, né, gente? Mas tem que lembrar também que tecnologia pode deixar a gente na mão. Baterias acabam, os amigos do alheio podem passar a mão, e aí como é que faz, né? É a era em que livro e cigarro ficam sem bateria.
Então. Agora, também sobre as estratégias para deixar o telefone longe, o Diego Cardoso deu uma dica bem interessante. Eu acabei escutando, por coincidência eu escutei esse episódio também, que é do podcast Search Engine, que é um podcast que eu adoro. É do PJ Volt, que era um dos caras do Reply All. Ele sempre explora bem a fundo temas, assim, e sabe transformar temas em, mesmo que pareçam insossos, em assuntos interessantes, né? E nesse episódio, o Diego conta aqui, né? Foi uma entrevista com o David Pierce, do The Verge, sobre esse tema de deixar de ficar menos ligado ao telefone o dia inteiro. Ele falou que tem umas dicas relevantes, né? Tipo questão simples de ter o cantinho da casa para carregar o telefone. E ele até explica, né? Isso aí eu comentando. Que tendo esse cantinho para carregar com cabo e deixando o telefone lá, você se acostuma a ter que ir até lá para pegar o telefone e não fica na tentação de andar com o telefone pela casa o tempo inteiro e acaba usando mais. Então, só dele estar conectado ali num cabo com uma limitação física de até onde você consegue levar, você se acostuma a não sentir aquele reflexo de pegar o telefone em casa toda hora, que eu achei super interessante essa dica. Aí o Diego segue, né? Outra coisa, tirar do quarto na hora de dormir, né? Que a gente já falou sobre isso, até o que a Pri falou também que ela faz. Até estratégias mais sofisticadas, tipo o Books Palma, figurinha carimbada aqui do podcast, né? O dispositivo móvel e-ink / celular / Kindle, tudo meio misturado. Ele conclui, ele traz um argumento interessante, que o projeto do Apple Watch previa, em certo ponto, ser um dispositivo que reduziria a dependência do telefone, né? O Diego falou que gostou muito e, de fato, esse é um dos episódios mais bacanas que pintaram nos últimos meses. Para quem curte esse tipo de assunto, né? Eu recomendo muito que o pessoal escute. E olha, é tanta gente desbloqueando o Kindle, eu tô recebendo tanto feedback sobre isso, que eu comecei a refletir sobre Kindles, vamos dizer assim, ações de baixo orçamento para você se desvincular do smartphone. Então, se eu não me engano, foi o Fernando que mandou uma mensagem para mim, contou que a irmã dele estava com o Kindle encostado, ele nunca tinha usado, resolveu fazer a experiência e tá gostando de usar o Kindle, e ele disse que já na primeira semana ele percebeu que tá usando bem menos o celular. Ele olhou lá nos settings, né, tempo de uso e tal, ele disse que foi uma redução bem drástica e achou super interessante essa alternativa de hackear o Kindle, porque você pode fazer muita coisa e não só ler, né? Você pode salvar artigos, enfim, menos rede social e mais leitura focada. Então, muita gente está fazendo isso e a dica é pegar Kindles antigos, tem gente vendendo por R$50, por R$100, só porque é um Kindle antigo. Então, olha aí, você faz um investimento bem pequenininho e usa lá uma solução gratuita para transformar ele num device completamente diferente. Então, além da diversão dos escovadores de bit, né? De repente você descobre um dispositivo novo na sua vida que pode transformar os seus hábitos. Por R$50, que eu sei que ainda é dinheiro, não é nada, eu acho que vale o teste para ver se encaixa no dia a dia, porque na pior das hipóteses, você testou uma coisa nova, você, né, experimentou, vai que é isso. Se não for, paciência, custou, entre aspas, só R$50 e você se desfaz por 35 e pronto, tá só com 15 de prejuízo pelo tempo que você usou, né? Não, mas R$50 é o quê? Um combo de sanduíche, batata e refrigerante? E você vai adquirir uma coisa muito melhor para sua saúde. Comida pra mente. Então, vai alimentar a sua mente, vai adquirir super poderes de foco, já pensou? Exatamente. Agora, teve nessa última semana uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu já ia trazer pra cá de qualquer jeito pra gente discutir, mas eu vi que chamou muito a sua atenção também, né, Bia? Que foi a ferramenta Perplexity Labs. Pra eu não falar em cima de marteladas aqui do andar de cima, quer explicar pro pessoal o que é esse Perplexity? É difícil falar Perplexity, né? Perplexity Labs. Olha, outro serviço que nossos ouvintes assinam muito, a Vivo teve uma promoção um tempo atrás, então tem muito ouvinte do Área de Trabalho usando o Perplexity. Então, volta e meia me mandam links de coisas. E agora, a novidade é essa suíte Pro, né, de IA, vamos dizer assim. É uma ferramenta que está disponível, como eu falei, né, só para quem é Pro, e permite que os usuários criem relatórios, planilhas, dashboards e aplicações interativas por meio de recursos como geração de planilhas com IA, criar esses dashboards, enfim, um fluxo de trabalho de pesquisa de 10 minutos que vai funcionar de forma mais
autônoma para você fazer tanto pesquisas abrangentes quanto análise de dados. Então, é uma busca turbinada para quem trabalha muito com pautas como nós, Marcos. É uma ferramenta muito legal, porque você já faz a coleta e já faz a análise também. Então, você pode criar ali planilhas, já com IA, visualizar os dados, é tudo muito rápido e tudo numa única interface ali, né? Então, os códigos, você tem códigos personalizados ali para também implementar fórmulas, organizar sistematicamente esses arquivos gerados, né, com imagens, com gráficos. Dá para integrar com outras ferramentas, né, como Google Sheets, né, entre outros, e permite que os usuários extraem e formatem citações. Isso vai garantir credibilidade, né, da sua pesquisa. Então, citações sempre fortalecem qualquer artigo, qualquer pesquisa. Então, muito legal, muito prático e realmente Perplexity está também investindo muito em suítes de produtividade também, para quem pensava que era só buscas mais turbinadas, não, agora você vai ter uma suíte de produtividade também, Marcos. O que eles estão fazendo de ferramenta... Teve uma coisa, por exemplo, quando saiu o Canvas... É Canvas? Canvas. Não, os artifacts do Claude. A gente falou, putz, isso aqui vai virar o padrão de você interagir com um texto, você junto com o assistente tratarem em cima do texto, sem ter que o texto ficar sendo alterado só na conversa, que você perde o controle, código especialmente, né? Então você conversa com o assistente, na janela lateral você tem o código e ele vai sinalizando só o que ele está mudando. Perfeito, né? Aí, a OpenAI adotou, isso de certa forma todo mundo acabou adotando, né? Isso é a mesma coisa, Perplexity mandou muito bem nessa produtificação da criação de uma interface que é quase um app em cima de uma pesquisa que você peça para eles fazerem caçando dados web afora. Isso vai ajudar muito quem lida com um volume grande de dados, seja ele de pesquisa ou não. Você pode só subir um bando de dados e falar, faz aí, para ele fazer alguma coisa, né? Então, para te ajudar a interpretar. E o que é ajudar a interpretar? Você tem uma conversa com ele para ir mastigando esses dados e achar, por exemplo, de um jeito mais rápido, tendências dos dados que você não teria encontrado tão facilmente assim se você fosse analisar por conta própria, linha por linha, de uma planilha de Excel de 20 abas e 40 milhas cada uma, né? Então, isso, e você ter já um jeito de você transformar esses dados em painéis e widgets interativos, e do jeito que você quer, você pede, ele faz para você. Isso é muito legal, o poder disso é gigantesco. E uma coisa que eu comentei até recentemente no IA Sob Controle falando sobre isso, que eu vou dar a dica aqui também, o Breno Fortes fez um vídeo muito interessante, o Breno participa até dos canais, quer falar dos canais, Bia? Para quem quiser entrar nos canais, no Telegram, como é que faz? Então, nossos canais, nossos grupos, né, tem o Mundo Sem Fio, Produtividade Móvel, o grupo do Albert, que é o IA na Prática. Entra lá no Telegram, manda uma mensagem privada para mim, @BiaCunze, e pede o sacolão de links. Aí eu tenho lá um expander que vai mandar para você diretão todos esses links que a gente sempre... Os links básicos aqui do grupo, do Telegram, do meu canal, do canal do Telegram, do canal do YouTube. Então vai lá um pacotão de links para você e pode seguir, pode ver qual que você quer conhecer, qual que você quer entrar. Então já vai tudo de uma vez, tá bom? Excelente. E o Breno, eu nem sabia que ele escutava o IA Sob Controle, eu falei do vídeo dele, e ele falou, depois mandou uma mensagem agradecendo. E o vídeo que ele gravou é bem legal, porque ele mostra de um jeito fácil de sacar qual que é o poder disso. Ele fala assim, Perplexity, pega para mim todos os dados da primeira rodada do Brasileirão e me fala onde foi a partida, quem jogou, que hora que saiu o gol, quem levou cartão. E ele não só fala isso, mas gera uma interface, um widget, não é nem widget, um programinha mesmo ali, com tudo interativo. Você tem drop-down para selecionar as coisas, fica fácil de consumir esses dados. A própria Perplexity fez uma biblioteca de exemplos que você pode bater o olho e se inspirar ainda mais em como pode fazer. Tem um exemplo lá que eles falam assim, pega para mim as empresas aqui, as 100 maiores empresas da Fortune 500, vê quem é o CEO de cada uma
e pega aqui o meu pitch deck da minha startup e cria um e-mail para cada um, de um jeito que seja mais convincente e relevante para cada um deles para poder disparar. Ele vai fazendo, cria tudo sozinho. Então, vale a pena dar uma olhada nisso, porque é um acelerador, é um multiplicador, nem um acelerador de produtividade quando o assunto for envolver pesquisa, dados e principalmente um jeito fácil, feito, idealizado por você, mas construído pela Perplexity para você explorar isso. É muito bacana. Tô, como dá para ver, bem empolgado e impressionado com esse Perplexity Labs. E para quem está afim de conhecer o plano Pro da Perplexity, o preço médio aí está no mesmo nível de todos os preços Pro aí da concorrência, né? Em torno de 110, 120 reais, tudo muito próximo, né? Aqui no site da Perplexity fala $20 por mês, ou então $16,67 se você quiser pagar a anuidade toda de uma vez. Então, já é um salto. Você que está habituado com grátis, quer experimentar, claro que tem outros níveis, tá? Eu estou falando do primeiro salto aqui do Pro, né? Tem planos bem mais caros, mais sofisticados, mas saindo de um gratuito para um Pro, você já começa a fazer muita coisa. O perigo é você não querer largar mais depois. Mas quem experimentar esse novo recurso aí de IA Labs da Perplexity, conta pra gente se já usou, se já comparou com a concorrência, com o ChatGPT, com o Claude e outros, e explica bem direitinho pra gente aqui como foi a experiência, que nós espalharemos a palavra para os demais ouvintes. Como eu falei que muita gente conseguiu a promoção da Vivo, tô cobrando de vocês aí, tá? Experimentem e contem pra nós. Verdade. E migrando agora, teve uma pessoa que participou aqui vai fazer uns 2 anos, talvez, do podcast, que é o Alexandre Chiavegato Filho, que foi você, né, Bia? Isso. Que fez a ponte pra gente poder participar aqui. Professor. Exato, ele lidera o LabDAPS da USP, que é o Laboratório de Big Data para Saúde. A gente falou, estava ainda saindo na longa cauda ali do Covid, que ainda tá, né? E falamos sobre isso e os projetos que eles desenvolveram lá usando Big Data, que hoje no fim das contas acaba entrando no balde de Machine Learning e AI. E é interessante que ele próprio, especialmente nos últimos meses, o próprio Alexandre Chiavegato Filho tem passado, eu vou usar o termo que eu detesto, tá? A gerar conteúdo. Ele abriu o Instagram dele, ele está explicando estudos, por exemplo, está escrevendo para o Estadão, para ajudar a circular informações. E você mandou a dica que ele participou de um podcast gringo, mas tem a transcrição quase inteiramente precisa em português, né? Que é do Global Health Matters podcast. Né? Então, quem gosta da área da saúde, está interessado nessa parte biomédica, nessa parte de informática na saúde, com certeza vale acompanhar lá. É um insight brasileiro dentro da área da saúde digital. Vale a pena prestigiar o Alexandre lá e ver o que o pessoal comenta a respeito. Excelente, o link vai estar aqui na descrição, é sempre bacana, especialmente ver o Brasil fazendo bonito lá fora, virando referência. O Alexandre é a referência nossa, é do Brasil, é lá de fora também, é muito bacana. Parabéns. E essa entrevista dele é um espirro aí desse último estudo que saiu sobre o DNA brasileiro, que é um material riquíssimo para pesquisa clínica, para desenvolvimento de medicamentos, de terapias, para a gente tirar o Brasil um pouco desse limbo que ele está na área de pesquisa clínica, né? Porque tem muitas dificuldades, muitas barreiras, aqui até falta de profissionais. Então, eu acho que tendo um estudo publicado e tendo mais conhecimento sobre essa riqueza do nosso DNA, mais empresas, mais pesquisadores e mais startups na área de TI em saúde vão se interessar em seguir essa área aqui dentro do Brasil e não fora. Exatamente. Agora, de um professor para outro, o professor Adolfo Neto mandou pra gente um texto que eu também achei muito interessante. É um assunto que a gente discute aqui bastante porque ele é importante, né? Que é sobre como diferentes países e diferentes sociedades, diferentes culturas estão se adaptando a como lidar com o telefone na sala de aula, né? O primeiro, acho que o que a gente mais tem visto são papos a respeito de banimento, de o controle, criançada bota lá o telefone naquela meia Bluetooth que sobe depois da aula, não pode nem entrar na escola, ai meu Deus, isso, precisava.
A gente já falou bastante sobre isso aqui, isso bate também no livro do Jonathan Haidt, outros livros também. E o professor Adolfo Neto mandou pra gente um contraponto na Estônia, que é uma matéria que pintou no The Guardian, falando sobre como o banimento de telefones na Estônia não precisou acontecer para que as coisas funcionassem como se o telefone estivesse banido. E eles fizeram isso como? Planejando uma introdução ao uso responsável de telefone desde criança como parte do currículo. Pois é. Isso quer dizer o quê? Que você vai educando a usar e na matéria fala, por exemplo, que com 16 anos, que você já pode votar, lá dá para votar pelo telefone. E que é uma contradição você colocar responsabilidades cívicas na mão da jovenzada, né, criançada, né? Falar, você pode escolher a parte do futuro do país usando o telefone, mas você não pode usar o telefone na sala de aula. Do jeito que eles apresentam isso, fica como uma contradição, e que ao usar o telefone e você abraçar, não sei se abraçar a tecnologia, significa o quê? Que dá para você se valer na sala de aula sem distrações do que a tecnologia proporciona, que a gente sempre falou aqui que era um dos caminhos possíveis. Agora, Estônia, super localizado, distante aqui do Brasil, mostrando que tem esse caminho, né? Mas dá trabalho, mas tem que fazer o trabalho. Ai, eu vejo essas coisas, eu dou um suspiro profundo, assim, porque eu penso, a gente podia ter tido esse protagonismo. O Brasil é um país que a inclusão digital se deu a partir de uma revolução mobile, né? A partir de 2005, mais ou menos, antes mesmo de se falar em acesso a computador e computadores nas escolas, a revolução, os brasileiros se digitalizaram a partir de dispositivos móveis. E a gente podia ter aproveitado esse bonde aí e feito um trabalho muito legal nas escolas de inclusão a partir de smartphones. Mas a gente deixou o bonde passar, virou um trem descarrilhado. E a gente tem uma geração aí totalmente viciada em jogos e redes sociais, e mobile no Brasil se tornou praticamente só isso, né? Eu fico triste, eu não tenho nem o que falar, Marcos. Eu quis trazer isso e deixar esse link na descrição pra gente trazer um pouco desse outro lado também, que não envolva sempre essas coisas, né, super ruins, tipo, né? Banir, proibir, confiar aí sim na criançada, né, 12 ou 13 anos, a partir daí, desde o começo, trazer isso como parte do que significa, porque eles falam na matéria também, né, agora tá usando o quê? Usando os telefones com IA na sala de aula para poder ajudar a complementar o ensino e potencializar e acelerar, ao invés de, nesse caso também, não pode usar o ChatGPT. ChatGPT é um colador de lição de casa e prova, um proibir. Né? Sim. Talvez a solução não seja, nunca é o 0 ou o 1. Não é liberar geral, não é proibir. Mas com informação dá para chegar longe. Né? E se isso for uma coisa estrutural, passe a fazer parte do currículo. Né? A gente está vendo, por exemplo, eu sei que é um exemplo contraditório. Na China, o currículo escolar está passando a integrar IA, então bem amplo, né, o que isso significa, desde 4, 5 anos de idade. Pensa daqui a 15, daqui a 20 anos, o impacto positivo que isso vai ter tido com a criançada que cresceu tendo contato com isso, sabendo como funciona, sabendo o poder, sabendo até talvez desenvolver isso desde cedo, tira proveito. Né? Então eu tendo a preferir essa solução do que o não. Bunny, proibido. Acho que não é por aí não. Pois é, sabemos de todos os problemas da China, com restrição e controle exacerbados, mas a gente tem que ver o outro lado também, né? Se tem um povo, né, uma nação que é faminta por revolução tecnológica e deixar seu povo e suas crianças altamente educadas e prontas para a revolução profissional que a gente está assistindo hoje, graças a IA, revolução genética, revolução médica, tanta coisa está mudando ao mesmo tempo, né? É a China, gente. A China realmente está sabendo pegar o boom e realmente construir uma nação em cima disso. Pois é. Claro que a gente quer saber de vocês também, o que vocês acham, com aquela educação de sempre, em gigahertz.fm/feedback, e também pelos canais do Telegram, que a Bia já explicou como é que faz para vocês receberem o sacolão de links e também terem contato com a gente por lá também. Legal. Agora, ainda sobre estudos, passando a régua aqui, antes de eu fazer o segundo patrocínio e trazer uma pergunta do Renan que ele mandou pra gente vai aprender com a Bia a respeito de um outro ângulo sobre aprender a aprender. O professor Adolfo Neto mandou pra gente também
umas fotos super legais de um livro bem antigo da mãe dele, de 1980. E ele falou, né, minha falecida tia a minha mãe fez a primeira graduação já com 2 filhos depois dos 30 anos. E esse livro, a gente vai checar com ele, você pode deixar aqui na descrição. Né? É Como Estudar. Você bate o olho com aquela capa bem marrom, aquela fonte serifada, você sabe que ele não é deste século. Mas muito interessante a história associada a isso. E dentro mesmo do livro, né, a parte toda você vê, né, pelo sumário, prefácio, os conteúdos, aquela pegada quase de máquina de escrever. Super interessante. Eu fui atrás desse livro, conheci também a história desse livro. Ele é um best-seller na área da pedagogia. Eu não sabia disso, né? Essa edição do Professor Adolfo é do final dos anos 60, início dos 70, que foi quando esse livro foi lançado no Brasil. Ele tomou conta das escolas e universidades aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ele foi mais avassalador ainda. A versão original, vamos dizer assim, a primeira edição é de 1957. Aí eu não consegui achar essa edição, mas eu encontrei uma de 2002, com uma capa bem coloridona, assim, bem diferente da capa original. É aquele negócio de fim de anos 90 e início dos 2000, né? Super colorido e com um destaque bem grande. Ready for... Era personal computer ou internet computer? Uma coisa assim, tipo, nossa, agora é com computador, gente, ó. Estamos mudando tudo aqui, né? Esse eu consegui achar em PDF, baixei. E achei essa edição em português e em PDF também. Mas talvez eu ache em algum sebo por aí. Se eu achar, eu vou acabar comprando, porque eu gosto de ver perspectivas temporais e atemporais de técnicas de estudo, de como as pessoas... o que as pessoas usavam, quais eram os recursos, né? Lembrando que não tinha internet, era tudo livro, era revista. Até para conseguir um paper científico era um pesadelo. Uma revista científica totalmente inacessível. Então, é interessante ver como é que as professoras ensinavam seus alunos a usar os recursos disponíveis na época, tá? Então, tá aí. E tem edição atualizada desse livro, tá? Ele continua sendo editado, produzido. Talvez eu compre, vamos ver. Eu queria comprar, não tinha edição para Kindle, senão eu já teria comprado. Mas achei em paperback, aí fica difícil, porque para mandar vir pro Brasil, não sei por que é R$400. Putz. Aí não dá, né? Aí complica. Pô, sacanagem. Eu lembro que a versão em dólar, $8, Marcos. $8, juro pra você. Aí eu loguei com a minha conta, Amazon. Aí apareceu R$400 e tantos pra mim. Mas que sacanagem, cara. Poxa, talvez eu compre e mande entregar para um amigo meu e outra hora eu pegue com ele, vamos ver. Mas por enquanto eu tô satisfeita com os PDFs que eu baixei aqui, vou dar uma fuçada. Eu quero ver as edições vintage mesmo. Sem internet, sem PC, sem nada. Quero ver puramente analógico. Eu dei uma caçada aqui no estante virtual, que eu descobri recentemente que é do Magazine Luiza. Eu não sabia disso. Foi Eles comprado. compraram faz um tempo. Eu achei Como Estudar. Clifford tem um bando de opção aqui de R$30 até R$130, todos eles com aquela história vivida que dá pra imaginar de livros dessas edições mais antigas, né? Tá aqui tudo 70, eu achei, 73. tá no meu carrinho lá também. É que eu descansei esse fim de semana, falei, não, esse fim de semana eu não vou pegar nada, porque eu preciso tirar 2 dias só pra dormir. Mas tá lá no meu carrinho e vamos ver. Eu quero primeiro olhar os PDFs e depois decidir se eu compro ou não. Excelente. Agora sim, veio uma pergunta do Renan sobre... Eu achei interessante que a gente acabou nunca falando especificamente sobre isso aqui, mas de métodos para otimizar o aprendizado de cursos online. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço depois de 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/adtrabalho ou clicar na descrição aqui para cair, ou tocar na descrição, né? Para cair com o link já aplicado, o cupom aplicado e aproveitar o quê? Mais privacidade, especialmente se você é assim como a Bia, que depende de Wi-Fi públicos, tem uma vida extremamente móvel, está sempre por aí e tem que acabar trabalhando por aí. Você não sabe como é que está a segurança dos Wi-Fis por aí que você usa e se conecta. Então, que dados são coletados, por que eles são coletados, para onde vão parar. Tirando a coleta de propósito, como é que está a segurança mesmo, né? Vai que não está configurado direito a conexão e de algum jeito isso pode ser explorado, né?
Então, com a ExpressVPN, você roteia a sua conexão pelos servidores deles, seguros, criptografados, impenetráveis, e nem ela sabe o que você está fazendo, por quanto tempo, de onde você veio, para onde você vai, qual servidor você usou, o que você trafegou de dados, que serviço você acessou. Nada disso nem ela fica sabendo. E falando em serviço, se você se conectar, dependendo do, cada país, dos mais de 100 que eles oferecem para você rotear a conexão da ExpressVPN, você acessa o seu streaming favorito e vê o catálogo deste país, que é diferente do que tem aqui no Brasil. Então, para conhecer melhor, ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, como eu uso todo dia, no roteador de casa, direto se você quiser, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho ou usa o cupom ADTRABALHO no checkout, ou clica, toca na descrição para que é cupom aplicado e aproveita um mês de teste e depois 3 meses de bônus no fim do plano anual. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Obrigado ao pessoal da ExpressVPN por nos deixar e deixar os nossos ouvintes mais seguros e curtindo conteúdo do mundo inteiro em sua casa. Obrigado. E vamos lá, o Renan falou assim, Bia, se em algum momento você tiver a oportunidade de falar no Área de Trabalho sobre as melhores formas para estudar conteúdo de cursos que estão disponíveis online, aqueles que a pessoa pode assistir quando quiser, quantas vezes quiser, aí sou eu falando, liberdade às vezes atrapalha, né? Pode ser interessante. Ele falou que acha que a gente não falou ainda sobre esse assunto específico, ele está certíssimo. Otimizar a aprendizado online, self-service, nunca entrou aqui na pauta. E aí? Olha, gente, curso online tem os prós e tem os contras. Tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam. É engraçado que parece que é uma coisa, Marcos, que não dá pra você ser neutro, tanto faz, né? Todo mundo sempre vai achar melhor ou vai achar pior, tá? A questão é que às vezes você trabalha, tem família e você precisa se atualizar e a única forma de fazer isso é através de conteúdos online. Então, mesmo que você não goste, você vai ter que aprender a usar e tirar proveito disso, tá? Quais são os prós e os contras? Por ser curso online e, como o Renan disse, poder assistir quantas vezes quiser, tem gente que assiste sem prestar muita atenção e, no fim das contas, você vai ter retrabalho, vai perder um tempão no mesmo conteúdo. Então, procure assistir uma vez só, como se fosse uma aula presencial, com o máximo de foco e concentração, tá? O que você tem que tirar proveito, se o assunto foi muito difícil, são nas pausas e voltar. Pelo amor de Deus, não assista curso online acelerado. E começa que em mim dá taquicardia, tá? Eu tenho algumas coisas que eu assisto em velocidade maior, mas são coisas que eu já sei, que eu já assisti, e que eu preciso rever só trechinhos, tá? Eu quero ver só aqueles 3 minutos ali sobre um comentário sobre alguma coisa específica. Aí eu coloco acelerado, porque eu sei que ele vai falar, o que ele vai falar, eu só vou estar reacendendo aquela informação na minha mente. Então, assista como se fosse um curso presencial, tá? Não fique vendo e revendo, então salvando para ver depois. Assista uma vez, tomando notas, se for o caso. Ainda que seja só para rabiscar ou escrever em slides, me ajuda a não dispersar. Eu sei que muita gente, um dos motivos de não gostar de aula online é a dispersão. Então, se você pegar um tablet, um papel, uma caneta, qualquer coisa, fique com uma caneta na mão, do início até o fim, tá? Se for curso de programação, tem hands-on, mesma coisa, fique ali com o mouse na mão e com a tela do exercício do lado, ou planilha, ou seja lá qual for o curso que você está fazendo, sempre. Aí, nem que você pause a explicação, faça sozinho, volte, veja o professor fazendo de novo e siga em frente, tá? Então, o melhor de tudo é você fazer com calma, no seu tempo, e pausando para você ver se está acompanhando o raciocínio do professor. Então, eu acho que isso é a melhor coisa dos cursos online. Quem é esperto vai fazer mais rápido, quem tem problemas é mais lerdinho, que nem eu, não vai ter problemas, você faz no seu tempo. Eu acho o curso online uma coisa muito democrática nesse sentido. E tem curso até de matemática básica online, né? Para quem sempre teve problemas com a matemática é uma bola de neve, né? Se você começa a ir mal nos primeiros anos, o conhecimento é incremental, né? Então aí você começa a ir mal todos os anos seguintes e vira um pesadelo na sua vida e você cria um ranço eterno por matemática. Então tem gente na idade adulta que ou quer fazer um Enem,
ou quer aprender programação e vai ter que passar pela lógica, e para passar pela lógica vai ter que estudar matemática básica. Então, quando você faz isso online, no seu tempo, sem pensar nas suas limitações, olha, o negócio flui, tá? Então, para você achar o seu caminho, você tem que começar a fazer, tá? Mas siga essas dicas básicas, que já é um bom início. Quem está acostumado com dicas online, faz MBA, faz graduação no modo EAD, compartilhe suas dicas específicas com a gente aqui, alguma coisa que você aprendeu e que adotou e funcionou muito bem na sua rotina, ou então alguma coisa que não funcionou de jeito nenhum e você achou um atalho. Compartilhe os seus aprendizados com essa modalidade aqui com a gente. Eu também quero aprender, eu adoro o curso online, mas eu sinto que eu sempre posso aprimorar a minha forma de interagir com o conteúdo. Você gosta de curso online, Marcos? Olha, eu fiz poucos na minha vida e muitos deles eu fico feliz de saber que eu já estava aplicando mais ou menos o que você acabou de falar, então estava no caminho certo. Eu já comentei algumas vezes aqui, eu tenho um pouco de dificuldade com autodidatismo, incluindo assistir a um curso online que acaba sendo de uma via, né? Se eu tiver dúvida, eu faço o quê? Eu vejo de novo, e uma vez, não em duas, em 2x, né? E faço pesquisas complementares, né? Às vezes, se é uma coisa muito específica, dá para ter um contato com quem gerou esse material, eu acho que é sempre válido, né? Mas, para mim, sempre funcionou melhor serem cursos, contatos que eu posso mesmo ter ali, um contato maior de ir e volta com quem estava oferecendo. Se for uma coisa síncrona, melhor ainda, porque síncrono significa o quê, né? Ao vivo, frequência, é uma live. Consistência, Exato. é diferente de saber que, por mais que eu tente ter autocontrole, enquanto eu dei o play e tô vendo uma coisa super específica, acender o telefone, eu dou uma espiadinha ali, o que é a mensagem, você volta, perdeu um pouquinho, tudo bem, né? A pessoa não tem expectativa de você estar prestando atenção 100% do tempo, né? Falta de educação. Então, pra mim, eu acho que, assim, né? Pra otimizar, seria, primeiro, reduzir ao máximo qualquer tipo de distração, e tentar levar ao máximo como se fosse mesmo um curso físico, presencial, síncrono, que se você perder a informação, você vai ter que passar vergonha e falar, escuta, você pode repetir, por favor? Porque eu acho que assim, até não é pressão soa como uma coisa ruim, mas esse direcionamento de foco, eu vou chamar assim, pode acabar funcionando melhor, é como eu faria e também, né, desenvolvendo uma estratégia de estudo que não precisa necessariamente seguir a estratégia de estudo que está sendo colocada pelo programa. Porque acho que tem 2 jeitos de classificar, né? A primeira é como o programa está dividido conceitualmente, como vai passar os conceitos, né? A cada uma das aulas. Essa é uma das coisas. A segunda coisa é você pegar isso, entender o que quem fez o curso quer que você aprenda e como, mas moldar para a sua forma melhor de aprender. Que não necessariamente vai ser como a pessoa vai saber onde, vai saber quando pensou que seria melhor para você aprender. Esse é o melhor jeito que ela sabe ensinar, mas não quer dizer que seja o melhor jeito de aprender. Então, tem que equilibrar esses 2 lados, né? E acho que o principal para esse tipo de curso é martelar na frequência se você tá afim, se você não tá, se o dia tá corrido, dane-se. Finge que é uma aula que você não pode faltar, porque é. Só que quem tem que cobrar isso, nesse caso, é só a pessoa para a própria pessoa, né? E uma última coisa que eu também acho que eu comentei recentemente, acho que foi aqui, é tanta gravação que a gente se perde, né? Que é o que eu vi lá nos 100 dias de Swift do Paul, como ele chama? Paul Hudson. Que ele fala, crie o hábito de mostrar o seu progresso. Porque se você passar a fazer isso, mesmo que ninguém te siga, mesmo que você sinta vergonha, mostra o seu progresso, registra publicamente. Porque, primeiro, você, em algum nível, você passa a criar a expectativa de que as pessoas vão não só acompanhar isso, mas vão esperar de você ver esse seu progresso e depois vir um registro seu, de você ver o quanto você está evoluindo. Que a pior coisa que alguém pode fazer é o seguinte, estou começando a aprender, eu vou me comparar com quem faz isso há 40 anos. É a receita para o fracasso, né? A comparação é a seguinte, estou começando a aprender, não sei nada. Olha que tosco meu código, que bom que está funcionando depois de muito suor. Daqui a 6 meses, você se compara com você há 6 meses, há 3 meses, há 1 mês, semana passada. Porque é aí que você vê evolução.
ficar se medindo pela régua dos outros é sempre a receita para o fracasso. Então, se você fizer esse registro, até seja público, se não quiser publicar, cria uma conta privada que ninguém siga, mas posta, para depois virar um repositório do seu progresso, porque eu acho que não tem nada mais motivador do que ver resultado. Isso vai de academia a qualquer tipo de habilidade nova, que seja um hobby, seja profissional. Então, acho que esse jeito de ir acompanhando é o melhor motivador que você pode achar, especialmente quando é uma estrutura que é o quê? Você tem que achar motivação sozinha. Sozinho. É você. E vendo um curso que ninguém sabe o que está fazendo. Quem te vendeu o curso nem sabe o que você está fazendo. Então, manter a motivação do 100% nesse esquema pode ser desafiador, dependendo do momento de vida, dependendo do que acontece entre você comprar o curso e começar a fazer e daqui a não sei quanto tempo concluir. Então, tentar estruturar e direcionar para que a estrutura que você armou te empurre para cima e não vire um peso, porque aí acho que pode acabar atrapalhando. E curso online, como você falou, né, Marcos, tem a questão do autodidatismo, mas tem a questão de disciplina também, tá? O ideal é, quando tem aulas síncronas, sempre preferir as aulas síncronas. Eu sempre faço um esforço, a não ser que eu tenha um compromisso que realmente eu não posso adiar, e aí eu deixo para assistir depois, mas eu procuro sempre assistir aulas síncronas. Mas eu acho que a maioria dos cursos na web, se você entrar na Alura, por exemplo, é tudo assíncrono, inclusive o curso está inteiro pronto lá já. Então o que vai acontecer? Você vai fazendo seus afazeres durante a semana e quando você tiver uma brecha, você vai assistir a aula daquele curso lá que você adquiriu, sei lá. Isso é a pior coisa que você pode fazer, porque você não vai assistir a aula. E de noite você vai chegar em casa, vai querer descansar, você pensa, não, hoje eu vou assistir o curso. Aí vem um familiar seu e fala, não, vamos jogar hoje, vamos ver Netflix. Aí você, além de ter a tentação, né, de se divertir, relaxar um pouco, você começa a se sentir culpado de não estar dando atenção pro parceiro, né? Então o que você vai ter que fazer é, se o seu curso, por exemplo, é terças à noite, ou então é um curso inteiro gravado, veja um dia da semana ali, quartas à noite, das 8 até as 10 eu tenho a noite livre, bloqueie a agenda, então sábado de manhã, seja qual for o dia. Alguns preferem estudar à noite, outros preferem estudar de manhã, no fim de semana. Bloqueie a sua agenda e defina aquilo como um compromisso com você mesmo, tá? E quando eu tô nessa situação, eu aviso família, todo mundo aqui, eu tenho uma reunião online. Eu falo reunião online, porque, ou seja, como se fosse uma reunião, eu tenho que estar lá. Aí ninguém vem me interromper, perturbar, tem que ser assim, gente, senão não funciona, tá? Então, curso online é autodidatismo, mas também, mais ainda, é disciplina. Excelente. É claro que tudo isso depende da validação ou refutação de vocês. Porque como deu para escutar aqui nos últimos, sei lá, quanto tempo a gente está falando disso, não tem um jeito certo, cada cabeça funciona de um jeito, cada fiação cerebral é diferente, o que motiva uma pessoa não motiva a outra. Então, para quem tem métodos, e história assim, eu tentei, fiz isso, não funcionou, nunca achei a solução. Tudo bem, manda pra gente também. Tentei isso, que falavam que era pra fazer. Nossa, eu fiz o contrário, foi tão melhor pra mim. Funciona também, né? Não tem resposta certa. Especialmente para um campo tão vasto quanto você aprender sozinho pra uma coisa que tá online, seja síncrona, seja não. Então, mandem pra gente que a gente tá louco pra saber como é que vocês otimizam isso. E eu não acredito que a gente passou 150 episódios sem pensar em falar sobre isso. O que só reforça o quê? Como é importante vocês entrarem ou em gigahertz.fm/feedback, ou nos grupos do Telegram, falar direto com a Bia, direto comigo, pra gente poder seguir enriquecendo aqui a pauta que 150 episódios depois tem um assunto que era tão óbvio pra gente tratar que a gente nunca chegou perto. Eu acho que é até uma vitória. Obrigado ao Renan por ter sinalizado isso pra gente. E lembrando que eu tenho o projeto Work and Study With Me, tá? Minha rotina é bem puxada, mas como vocês veem lá no meu canal do YouTube, eu me proponho sempre nos dias de semana, a partir das 7 da noite, é um compromisso que eu faço comigo e com todo mundo. Coloco as gravações, as datas das gravações lá online no Google Calendar, coloco no YouTube também. E a partir do momento que se define aquilo como um compromisso, eu não estudo quando dá. Eu tenho ali definido na minha agenda, na segunda eu vou estudar das 7 às 9, da terça eu vou estudar das 7 às 10 e assim por diante. Então,
Não tem desculpa. Eu sempre vou ter uns momentos do dia que eu vou me dedicar a estudar as aulas da semana ou os conteúdos aos quais eu me propus. E vocês têm que fazer isso também, traçar um compromisso. E quem tiver com dificuldade para isso, acompanhe as minhas lives e vem estudar com a gente, porque você vai voltar a adquirir foco, disciplina, concentração, porque aí eu vou estar lá, eu puxo a orelha de vocês ao vivo, se for o caso. Fala, Bia, me dá uma bronca aqui que eu não estou estudando direito. Eu dou a bronca lá ao vivo em vocês, não tem problema. Bronca as a service, excelente. Vou falar, não, toma vergonha na cara e vai estudar, o cabra. Fiquem à vontade, eu posso xingar também, se vocês quiserem, tá? Mas é um momento que a gente se reúne, todo mundo que tem. A maioria ali tá fazendo mestrado, doutorado, curso de idiomas, graduação, então não tem essa, tem todos os níveis de estudante ali, todo mundo tentando ser mais focado juntos para a gente atingir as nossas metas, tá bom? E lá vocês podem mandar perguntas durante as lives também sobre técnicas de estudo, as ferramentas de IA, porque eu tô sempre estudando e as minhas telas, elas ficam na tela junto ali da live. Então, vocês conseguem acompanhar. Opa, ela tá fazendo anotações, agora ela tá lendo um PDF. E você já consegue ver como que eu faço aquilo. Deixo a janela da IA aberta, então vocês veem eu interagindo, gerando resumos, gerando simulado, resolvendo questões, fazendo trabalho, respondendo quiz. Que, aliás, os quiz do Gemini Pro são muito bons, estou gostando bastante. Que legal. Então, vocês acompanham o que eu estou fazendo ali, se inspiram, começam a adotar algumas coisas também. E sempre que tiver alguma dúvida, para vocês se adaptarem, é só perguntar para mim, que nos intervalos dos pomodoros ali, eu sempre respondo as dúvidas, tá bom? E só reforçando o que eu já falei, né, para você achar o meu canal do YouTube, do Work and Study With Me, o meu canal do Telegram, que eu dou mais detalhes também sobre tudo isso, manda uma mensagem. Manda uma mensagem pra mim na @BiaKunze no Telegram e pede o sacolão de links. Vai estar tudo lá. De links. Excelente. De links. Pra falar comigo, se vocês quiserem, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Transferência e a Fonte. Apresento pra Alura o IA Sob Controle. E vocês encontram meus textos lá no 95Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, a quem deixa reviews, avaliações, quem contribui de qualquer forma com o podcast, quem vai hoje lá no site do IBEST para tentar fazer a gente incomodar os podcasts na parte de cima ali da lista dos 20 do Prêmio IBEST desse ano. Obrigado a ExpressVPN e também Sotes Telecom pelo patrocínio do episódio de hoje. A você, Bia, por ajudar a gente semana após semana a ter uma vida cada vez mais produtiva. E a gente volta na quarta que vem. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que mandam dicas, sugestões, comentários, novas pautas, hackeiam o Kindle, aprende a estudar, usa um caderninho de papel. A gente tá sempre aberto aqui e à disposição. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem. Quiserem tirar 30 segundinhos do dia de vocês pra... 30 segundinhos do dia... 30 segundinhos. Vai ser assim, tentativa e erro até funcionar. 30 segundinhos. Parece que dá o timing certo. Tem que esperar um pouco mais. 30 Ai, meu Deus do céu. Foi quase.